existe essa sensação de desequilíbrio e há uma verdadeira obsessão, por exemplo, para reduzir a relação entre a dívida e o PIB e, de repente, os luminares da macroeconomia americana, há um ano mais ou menos, descobriram que nós estamos fazendo essa conta da relação entre a dívida e o PIB de forma errada. O que nós estamos chamando, no caso do Brasil, de algo ao redor de 90% do PIB, na verdade é 1,8% do PIB, se for calculado direito. Então, é um problemão que, de repente, está aparecendo que não é tão difícil assim. Isso é o número 1. O número 2, que é outra questão que aparece aqui cada vez mais, é a história dos juros. Nós temos um viés pró-juros altos, e isso, obviamente, faz um mal danado, porque nós temos de pagar uma conta gigantesca, porque o Banco Central sobe os juros, muitos, como eu, acho que sem necessidade, e essa conta de 7 a 8 bilhões, que é mais do que o governo federal investe em infraestrutura. E, para fechar, os estados e municípios, que têm outro problema complicado, eles estão sendo induzidos a atacar o problema fiscal do jeito errado. O jeito que eles estão sendo induzidos a fazer não é o jeito correto. O correto é fazer o que a gente chama de arrumação da parte previdenciária. Enquanto a gente não fizer isso, eles não saem do buraco. Então, nós estamos com 3 coisas confusas ou complicadas e o país precisando de resolver essas coisas. O professor, o senhor comentou sobre relação dívida-PIB. A gente sabe que não existe um número mágico, né? O Japão, por exemplo, tem 300% dívida-PIB e com juros zero e consegue se financiar. O problema que a gente tem hoje no Brasil, mais do que o tamanho da dívida em relação ao PIB, é a credibilidade da nossa dívida. A gente está aumentando dívida com foco no gasto que não está para proteger os mais pobres. Você está dobrando o fundo eleitoral, você tem promessa de aumento de salário, você tem as emendas do relator, né, que são obras que não têm transparência nenhuma com interesses eleitorais. A gente hoje está vivendo mais uma crise de credibilidade do que uma crise de tamanho da dívida? Você tem toda a razão de chamar a atenção para esse ponto, pelo seguinte, porque, na verdade, nós temos de separar 2 coisas. Uma coisa é a questão macroeconômica, dívida muito alta e inflação. É uma coisa, é macroeconômica. Outra coisa é a qualidade do gasto, que é o que você chamou a atenção. O nosso problema muito maior é de qualidade do gasto, e a gente só fala na questão macroeconômica, que é o tamanho da razão dívida-PIB, que se descobriu que é bem pequena, só que esse bem pequeno é de baixíssima qualidade, que é o que você está dizendo. Então, o nosso problema é melhorar a qualidade do gasto. Mas o senhor está defendendo aumentar a relação dívida-PIB, quando, na verdade, o maior risco hoje é aumentar de qualquer maneira, né? Aumentar de forma errada, né? Essa é que é a discussão, né? Pois é, mas só que eu acho que a gente tem de abrir o jogo no país. Olha, a gente realmente fala muito em aumentar, evitar o aumento da dívida, mas o que nós temos de entender é que, seja qual for o seu tamanho, ela tem de ser de boa qualidade e focada nas pessoas certas. Professor Raul, o senhor tem insistido muito nesse tema de retomada ou continuidade, enfim, da reforma previdenciária, não é? Agora, há uma certa, eu não diria uma certa ilusão, mas uma certa percepção no país que o país fez a reforma previdenciária em 2019, não é? Depois esse assunto saiu da pauta política, está totalmente fora da pauta do Congresso, etc. Quer dizer, por onde é que é essa retomada? Quer dizer, o senhor fala em uma questão do passivo, retomar a questão do passivo, previdência do setor público, especialmente nos estados, né? O senhor fala na criação de fundos, a ideia de buscar outras fontes de receita. Qual é o caminho das pedras dessa retomada da reforma previdenciária? Pois é, nós fizemos, como você disse, uma reforma de regras. A última, 2019, é uma das melhores que já foram feitas, só que o déficit previdenciário só sobe e o passivo atuarial, que é a soma de todos os déficits, de todos os entes, especialmente
no caso dos estados e municípios, é muito elevado. Se ele não for atacado, a gente tem de entender pela consequência de não fazer. O orçamento vai se dedicar só a pagar o déficit da Previdência, os orçamentos em geral. E aí o espaço para investir desaparece. Se você olhar a curva do investimento em infraestrutura de todos os entes, é assim, ela desaba nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, é assim. Por quê? Porque a dos déficits previdenciários fez assim e vai continuar fazendo assim. Por quê? A reforma de regras é importante, mas é pouco para o tamanho do problema. Nós temos de criar, tem solução, tem um passo a passo estabelecido, é só fazer. Nós já fizemos isso em várias entidades públicas, lá no passado. Eu posso citar o caso do Banco do Brasil, que teve a sua previdência estruturada e funciona bem. Você cria um fundo, capitaliza a previdência daquele órgão num fundo de pensão, coloca ativos que, no fundo, são receitas adicionais que vão ajudar a zerar o déficit e abrir espaço para o que não está acontecendo, que são os investimentos. Mas, professor, o Banco do Brasil é uma SA. Quando a gente pega o Estado brasileiro, a gente tem um congresso ali, onde a gente não consegue passar nada, a gente não vê nada. A solução técnica acaba sendo amortecida e vira uma solução pequenininha, reforma administrativa. De que serve esse projeto que está aí para reduzir despesas e melhorar a qualidade do gasto público? O senhor é um fã da qualidade. A gente tem sistema de aferição, a gente sabe se o professor que está dando aula está produzindo, a gente sabe se o médico está produzindo, a gente tem noção de quantos metros de esparadrapo um hospital eficiente tem que gastar por mês por paciente, quanto de metiolate. A gente não sabe nada, não mede nada, não conhece nada. Como é que a gente pode saber quanto tem que custar o Estado brasileiro? Então, aí eu vou lhe dizer, você vai cair para trás. Esta emenda constitucional tem um dispositivo que diz assim: a União, os estados e os municípios vão equacionar suas previdências. Tem uma ordem mandando fazer isso. Não é, está na emenda constitucional, está na Constituição. É incrível como você estava comentando que ninguém sabe de nada disso. Aí é uma questão de resistência de partes interessadas que não querem que isso aconteça, que temem perder coisa e aí atuam no sentido oposto. Então, parte da explicação é isso, mas conseguiu se colocar na Constituição. Aí você vê, o governo federal determinou-se que ele também fizesse isso, com o seu regime de servidores, equacionasse, arrumasse, que nem fizeram com o Banco do Brasil. Pois bem, o governo federal, que é o pai da reforma, até hoje não moveu 1 milímetro. E aí o que é que eles fazem, falando a propósito do Rio? Chamam o Rio e dizem assim: Rio, mexa da miudeza, corte aqui, corte ali, e não mandam o Rio fazer o que a Constituição determinou que o Rio fizesse, e eles também fizessem. Ninguém fala nisso. Ele teria de dar o exemplo, o governo federal, o Ministério da Economia, tinha de dar o exemplo, chamar todo mundo e dizer: olha aqui, nós estamos fazendo a única coisa que resolve. Gente, o tamanho do buraco da Previdência do Rio é gigantesco. O tamanho, o buraco anual do governo federal é da ordem de 100 bilhões por ano. Ora, aí você vai dizer, mas o governo federal emite moeda e tapa o seu buraco, emite dívida e tapa. Mas ele tem de abrir esse jogo, ele tem de chamar. Agora, o Estado do Rio, que está sendo chamado para prorrogar um acordo com outras medidas que fogem disso, e dizer: eu estou fazendo o equacionamento da minha Previdência e vocês vão ter de fazer também. E isso vai resolver o seu e o meu. Mas nem o governo federal manda, nem o Rio se mete, porque o Rio, como tem muitos donos do orçamento dele, que não é o governador, ele fica tentando sobreviver, reduzindo o desgaste do que ele faz.
essa bola é do governo Olha os números federal. ali. O professor. omisso é. Se o senhor olhar, o senhor vai ver que tem os números. Pois é, vocês vejam que 60% do gasto do Rio é o que eu chamo os donos do orçamento. Se o governador tentar mexer nisso, é capaz dele cair, porque aí estão quem manda ou quem tem receita garantida. Aí você vai para o outro lado, 22,8% é a despesa dos aposentados. Aí sobra um negócio bem pequeno, que são 3 fatiazinhas, que dá mais ou menos 17% do total, que é o orçamento dos pobres, que é onde eles acabam tentando reduzir. Ô, professor, Ali o plano, ninguém mexe. o que o senhor está dizendo é que o plano de recuperação fiscal ele foi desenhado focando no lugar errado, né? Porque o amarelinho Nos ali, pobres. que é a dívida, o serviço da dívida ali, né? Que é onde está o serviço da dívida contexto. suspende, Isso. tá? Mas aí, para tomar medida e abrir espaço para pagar alguma coisa do serviço da dívida, eles olham para 3 pedacinhos que somam 17, que é o custeio da máquina, é os investimentos. Gente, nós temos de falar dos investimentos, porque esse é o grande pagador da conta. E como é que se Quem cresce com colhe investimento tão baixo, né, professor? Como é que se cresce com investimento cresce. público tão baixo? Você né? sabe que o Brasil, há mais de, sei lá, 15, 20 anos, está crescendo em média entre 0% e 1%. É por isso que não tem investimento. O governo, principal Paulo Guedes, basicamente, ele insiste muito que o Brasil precisa mudar o padrão de investimento, ou seja, né, focar o investimento no setor privado menos no setor público. Né? Fundo do teto de gastos, em função da crise fiscal crônica, etc., da dinâmica da economia. Então, tem esse movimento todo de PPPs, de concessões, de mudança de marcos regulatórios em vários setores, etc. O senhor é cético com essa visão? Isso é mais uma das balelas do ministro da Economia. Por quê? Porque o investimento público, se olha os dados, e se pudesse, a gente veria esse gráfico, o investimento público, dos anos 80 para cá, ele fez isso assim. E o investimento privado está aqui. O privado não sai de uma linha reta horizontal. E o público desaba 7 vezes. Tem um tantinho. O privado, o diabo, o Paulo Guedes, em tese, está certo em querer investimento privado. Ele sempre fala do investimento privado estrangeiro, como ele verbaliza isso. O problema é que ele só vem se a economia for receptiva. Aí não é uma questão de ele querer. Ali o gráfico, é professor. Algo... Pois é, vocês olham ali, a linha vermelha, se vocês olharam, é o privado, ele roda em torno daquela linha tracejada, que é 1% do PIB. O público, eu botei lá, anos 80, 5,12%, 2018, 0,67%. Ridículo. 7 vezes de queda medida em Não compensou, né? O privado não compensou a queda do público. Nunca E por quê, professor? Estável, porque o país, antes de mais nada, deixa eu dizer, eu desconfio de que o nosso país tem um viés contrário a investimento privado. Começa Só por aí, desconfia, né? natural, tá? Agora, os dados estão aí, ó, quanto tempo está aí. E, principalmente, o estrangeiro, que pensa mais de 10 vezes antes de vir. Não, e lembrando que aquela conta que o senhor mostrou, naquela tabela, se a gente puder colocar ali de novo, no ritmo em que a gente investe hoje, a gente precisa de 8 anos, está ali, para fazer um investimento que se fazia em 1 ano na casa. Ou seja, a cada 8 anos a gente consegue reproduzir 1 ano. A gente vai viver assim e vai levar 100 anos para fazer 20. Ou seja, nós temos de começar pela recuperação do público. Por quê? Porque depende do governo, que, afinal, devia ter cabeça para isso. Tá bom, mas vai lá, fizemos o diagnóstico. Arranjou o dinheiro, faz. Professor, o senhor fez o diagnóstico. Perfeito, o senhor vai, escreve, assina, o senhor tem credibilidade, entrega para todos os candidatos, todos assumem um compromisso com o Raul Veloso que vão cumprir. Como é que constrói isso no Congresso brasileiro? Não depende do Congresso. Isso aqui é zero, depende do Congresso? Isso o governante entra e faz? Executivo. Mas, professor, o senhor tem feito uma proposta, me corrija se eu estiver errado, mas eu sou seu leitor assíduo. O senhor tem feito uma proposta de tirar o investimento do teto.
certo? Quer dizer... A minha proposta é mais radical, é acabar com o Mas tem que botar alguma coisa no lugar, né? Para começar, então, do começo aqui, quer dizer, a discussão, obviamente, na campanha eleitoral vai estar foco no teto de gastos. Lula já disse que é contra o teto, mas não disse bem o que vai colocar no lugar. Tem setores do PT que tem uma visão aqui, vincular o PIB a cada 4 anos. Enfim, tem visões para todos os lados. Qual é a sua receita para tratar desse tema? Para controlar. É pelo seguinte, veja, o teto, a única coisa que ele faz é cortar investimento. É só isso. Ora, se eu quero aumentar o investimento, como é que eu vou querer o teto? Você entende? Quer dizer... Mas o teto foi importante nos últimos anos, pelo menos, para poder dar um sinal da tal da credibilidade e permitiu reduzir juros no Brasil, né? É o que se fala. Deixa eu né? falar. Pois é o que se fala. Veja o seguinte, o teto não trouxe credibilidade nenhuma, não fez os investimentos responderem, apenas ele vendeu uma coisa falsa de que, estabelecido o limite, ele poderia ser cumprido, mas ele só incide num pedaço do gasto que é 7% do total. Mas daí não é por indexação orçamentária o nosso problema? Nosso problema não é indexação orçamentária, o senhor fala nos donos do orçamento. Essa figura dos donos do orçamento. Por isso o teto não pega nele. Não, perfeito, mas não pega não pelo teto, não pega porque o orçamento é indexado. X% é previdência, tantos por cento é pagamento de dívida, tantos por cento tem que ser não sei o quê, tantos por cento tem que ir para educação, não sei quanto para saúde. Uma reforma, aí né? o teto pressupõe uma reforma que altere a configuração do orçamento. Que não foi Agora, feita. leve essa reforma lá que você leva a pedrada. Mas a equação seria a seguinte, é ruim com o teto, pior sem o teto, porque pelo menos o teto, o senhor não concordaria que ele induz, quer dizer, ele coloca a agenda de reformas o tempo inteiro como urgente. Quer dizer, porque... Mas ninguém associa uma coisa com ele obriga o debate, né? Isso que o Schiller está dizendo, né? Mas veja, aí o que acontece? Hoje o teto morreu, tá? Morreu. Morreu, Por só quê? falta sepultar, né? Só falta sepultar. Por quê? Porque chegou num ponto que só tem um pedacinho onde ele incide. Aí acabou. Aí o que é que os caras fazem? Ficam enrolando, inventam uma emenda, aí começam a fazer curva. Mas deixa eu botar uma pimenta aqui. Esse é um país, vamos lá, o nosso sistema político é viciado em responsabilidade fiscal. Estou arriscando essa frase aqui. Nós somos um país que tem uma tradição de responsabilidade fiscal. Dizer que a dívida é pequenininha. Mas se Diabo de e nós somos procrastinadoras de reformas. A reforma da Previdência a gente demorou quanto tempo para fazer? A reforma administrativa... Tanto que o senhor fala na necessidade de fazer mais uma reforma. Então, quer dizer, a minha impressão é o seguinte, se você tira o teto de gastos hoje, você não tem essa âncora fiscal, você não tem essa pressão sobre o sistema político, aí é que me parece que a pressão por reforma vai cair. Por que o sistema político... O que está acontecendo este ano? Eles vão lá e driblam o teto. É só isso, porque não tem solução. Mas qual que é a Ficou solução, tão pequeno. professor? Porque se você tirar o teto também, você tem que colocar alguma coisa no lugar, certo? Porque senão vai virar uma festa. Já virou quase que uma festa o gasto público, né? Com interesses eleitorais. Aí deixa eu lhe dizer próprios. como resolve, porque aí eu tenho que dizer como resolve. Se eu pegar o pedaço da Previdência, tirar dali, colocar ele Ali, aqui... Está vendo? Inativo e pensionista, 22,8, aquela fatia azul. Vejam, uma coisa é eu pegar aquela fatia azul, tirar daí do orçamento, tratar dela à parte e resolvê-la aqui através do que nós chamamos equacionamento da Previdência, que a emenda mandou fazer isso, tirar dali, botar num fundo, trazer receita nova, aplicar a alteração da legislação, aí você abre aquele pedaço, entende? Aí sim você diz, eu vou ter quase 22% do orçamento liberados. Aí sim é um sinal... É um teto de gasto sem a Previdência? Não, aí não é o teto. Aí é o seguinte, eu tiro isso, aí eu ganho aquele espaço. Para que você faz o teto? Você vai dar um uso para o dinheiro que você liberou. Eu estou dizendo, eu consigo liberar 23% da despesa fazendo o equacionamento previdenciário. O teto, como ele incide por um pedaço que hoje é 7% do total,
Vamos supor que eu ganhe um pedacinho do teto, eu vou ganhar 1%. Aqui eu ganho 23%. Agora, professor... Entende? Como não resolve? Quem está nos assistindo agora, quem está nos acompanhando, pensa o seguinte: olha, eu trabalho 1/3 do ano para o governo, entrego um bolo de dinheiro para o governo, e o governo não consegue fazer uma gestão que me dá uma estrada que não cai, uma ponte que não afunda, porque nós não estamos conseguindo juntar dinheiro para manter a estrutura, para a nossa infraestrutura. E eu continuo pagando, e todo ano eu vou pagando um pouco mais. No governo Sarney eu pagava 20 e poucos, agora eu pago 35% do PIB e entrego para o Estado brasileiro, ele não me devolve. Se é com teto, sem teto, é com piso, janela, casa de taipa, ele quer uma solução para um Estado que responda e dê a ele condições de pegar uma estrada, um caminhoneiro pegar uma estrada que não estoure o pneu dele, o custo da energia, o custo do combustível. Como é que fica isso? Como é que a gente consegue oferecer para a sociedade brasileira, ainda que num cenário de 3 anos, 4 anos, pouco importa, um país que estimule a produção, que gere emprego, porque é para isso que serve o Estado, é para organizar a sociedade, não é para ter ele um custo e a gente ficar alimentando esse monstro, né? O que a gente pode esperar razoável, politicamente viável, independente das ideologias aí que a gente... Olha, deixa eu lhe dizer, o que a gente tem de fazer é o seguinte: nós temos de acabar com essa história dessas reformas tributárias de araque que aparecem por ali, que são formas camufladas de buscar aumento de arrecadação para perpetuar essas maluquices que você falou e que nós estamos comentando aqui. Nós temos de ter uma reforma voltada para outros objetivos, não só de discurso, de fato, porque estão enganando as pessoas. Tem de ser algo para simplificar o sistema tributário e, no segundo momento, reduzir a carga tributária. É outro tipo de coisa. Fora isso, nós temos de atacar, como você falou, o problema da baixa qualidade do gasto. A população não é um outro programa. Agora, eu preciso arranjar dinheiro para ganhar espaço, para fazer alguma coisa que envolva gasto, eu tenho de atacar a Previdência. Gente, o buraco da Previdência Federal é 80 bilhões por ano. Da soma dos estados, é 100 bilhões. Ô, professor... Então, aí eu encontro espaço, é aí. Só para concluir, o resto, o que nós temos de fazer é o contrário de que todo mundo fala. É simplificar, reduzir, é isso que nós temos de fazer. Reduzir a carga tributária e aumentar a eficiência do gasto. Fazer as coisas chegarem nas pessoas e as pessoas dizerem: agora o meu dinheiro está sendo posto para funcionar. Ô, professor, a angústia que é a gente outro tem, sistema. A angústia que eu sinto ouvindo o senhor é que a gente precisa fazer reformas profundas, a gente precisa atacar problemas de formas estruturais, mas antes disso a gente precisa arrumar ali a porta de entrada da casa, né? Que é, o senhor fala que não deveria, por exemplo, subir tantos juros, né, no Brasil. Mas antes disso a gente tem que ter uma credibilidade novamente para poder começar esse processo, né? A sensação que eu tenho ouvindo o senhor é que não é possível começar a aprofundar se a gente não faz o básico, que é, por exemplo, ter uma estabilidade, uma credibilidade da discussão do dinheiro que a gente tem hoje, né? Parece que a gente não tem espaço para aprofundar esse debate. Não, aí é porque eu acho que nós temos também um outro viés aqui no Brasil, que é o viés vamos dizer, dinâmica do sistema e do mercado financeiro. É isso. Virou uma coisa muito enviesada. Só pode resolver problemas subindo juros. Só para dar um exemplo, sabe quanto custa essa subida de juros que está sendo feita? Ela vai ser de 7 a 10 pontos de percentagem, a meu ver, desnecessariamente. Mas como que combate a inflação? Eu não vou precisar combater, até porque não está demonstrado cientificamente que a forma de combater é subindo os juros. É o contrário. Então, aí é uma outra discussão, mas só para lhe dizer o seguinte: tenhamos essa dúvida. Eu não preciso fazer essa subida de juros
aliás, em país nenhum faz. Mas quem vai financiar o Brasil com um juro tão baixo e um risco tão alto? Não vai financiar, porque senão vai perder dinheiro. Nós temos dólares em quantidade suficiente para bancar uma situação completamente diferente dessa que está aí. Ô, Mas Juliana, importou muito, né, a dívida na crise, né? É que tem a turma que defende a remuneração. Olha, só para você ver quanto é a razão dívida-PIB, como nós já falamos aqui, vamos imaginar a razão dívida-PIB na base de 90%, 80%, 90%. Uma subida de 10 pontos de percentagem na taxa de juros em um ano significa um ganho para os detentores de papéis de 10%, de 80 é 8 bilhões. Então, o que acontece? Nós estamos impondo um gasto ao setor público, aos contribuintes, em última instância, de um valor que é feito. Isso, cadê a governança democrática disso? Nem discussão tem. E depois, sabe quanto é que é a grande briga no Congresso para investir em infraestrutura? No orçamento de 2022 é de 7 a 8 bilhões. É o mesmo valor, só que é uma canetada. Aí, para não se sabendo cientificamente que subir o juro resolve o problema. Não, mas se a gente tiver gente para financiar 2%, tá ótimo. A dúvida é se vai ter, né? Tem muita entrando um pouquinho nessa discussão da qualidade do gasto público, teve muita discussão esse ano sobre exatamente as RP9, famosas emendas de relatora, a Juliana mencionou aqui. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal acabou chancelando essa minha visão sobre as RP9, na medida que ele diz que tem que ter transparência, né? Mas além da transparência, tem o problema da qualidade do gasto. Você tem uma pulverização de pequenas obras que são arbitradas politicamente pelos deputados que apoiam o governo, da base do governo. Então, você tem, na verdade, uma pulverização de recurso público, dinheiro orçamentário. Na minha visão, na minha percepção, sem nenhum tipo de planejamento, porque, conforme disse o INEG, o que o Estado tem que fazer é coordenar a longo prazo, investimentos que façam sentido, né? Que tenha algum estudo sobre retorno, tem alguma perspectiva técnica nesse tipo de análise, e não simplesmente espalhar esse dinheiro no sistema político. E nós estamos falando de mais de 16 bilhões só nas emendas de relator. O senhor está falando de 7, 8 bilhões de investimento. Nós temos o dobro para a emenda de relator do que nós temos para investimento. Então tem um problema aí, né? O senhor acha que o Supremo errou, o Congresso errou, todo mundo errou? Qual é a sua visão sobre esse ponto? Vamos deixar um suspense no ar. O Canal Livre vai para um rápido intervalo. Volta daqui a pouco com o economista Raul Veloso. Até já.